Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse nosso encontro semanal e neste momento de tempo de Quaresma, nós queremos pensar a respeito da conversão. Talvez você tenha ficado um pouco surpreso com o tema deste programa, ou seja, falar de instituições que nos convertem. Afinal das contas, né, o que é que tem instituição a ver com Quaresma? Mas é que realmente nós temos que nos recordar que nós somos humanos. E o primeiro passo que a gente precisa dar realmente no caminho da conversão é o passo da humildade. E a humildade quer dizer o seguinte: eu devo me manter dentro dos limites daquilo que eu sou, né? Essa é uma das definições de humildade que Santo Agostinho apresenta na sua genialidade lá na Suma contra os Gentios, né? A humildade consiste em se manter dentro dos limites, de tal forma que você não deve ficar acima daquilo que você é e deve se submeter àquele que realmente é superior. Isso é humildade, se manter dentro dos seus limites. E quais são os limites do ser humano? O ser humano, ele tem corpo. A gente precisa realmente se encontrar com essa realidade da nossa corporeidade. Nós não somos anjos, portanto, o nosso processo de conhecer e de amar não é o processo que os anjos têm de conhecer e amar. E é por isso que muita gente se dá mal. Muita gente trilha um caminho errado. Deixa eu explicar, não é um caminho errado, é um caminho ineficaz, inadequado. Por quê? Porque não parte do fato de que a nossa psicologia não é a psicologia angélica. Nós não somos anjos e as nossas almas, elas irão realmente trilhar o caminho da perfeição com a ajuda da graça de Deus, com todos os dons sobrenaturais, sem dúvida nenhuma, mas esses dons sobrenaturais e essa graça, ela supponit naturam, né? A graça supõe a natureza. Que quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos seres corpóreos, seres sociais. São características do ser humano que nós precisamos humildemente aceitar. Veja, todo mundo que tem uma tendência um pouco assim espiritualista, às vezes platônica, às vezes gnóstica, tende a ignorar isso, porque é o indivíduo. Não, eu já sei o que é certo. Então, eu sabendo o que é certo, eu irei fazer e aí pronto, já sei o que é certo, eu vou fazer o certo. Não, nós não somos assim. Nós não somos anjos, nós não somos tão intuitivos assim, nós precisamos de ajuda. E ajuda como? Bom, naquilo que nós chamamos de instituições. Antes de explicar essa coisa aqui de forma teórica, né, para a gente não ficar tão na teoria, quero contar para vocês um episódio, né, de um seriado chamado Je t'aime Paris. Veja, eu não conheço absolutamente nada, sinceramente, não conheço nada desse seriado. A única coisa que eu conheço desse seriado é essa única cena de um episódio que eu assisti no YouTube, né? O seriado chama-se Je t'aime Paris e o episódio é Bastille, né? Bastilha, né? A queda da Bastilha, Bastille. É uma cena interessante. Um homem está no restaurante e ele pensa em pedir o divórcio da sua esposa. E ele começa a pensar tudo aquilo que o irrita a respeito da sua esposa. Que ela usa o casaco
vermelho, que ela já prometeu várias vezes que não vai usar aquele casaco vermelho, que ela não tem aquela regularidade, ele que é todo arrumadinho, né? Tem as camisas todas iguaizinhas, todas da mesma cor, tudo certinho. A mania dela cantarolar na cozinha, a mania de ela, por exemplo, no restaurante, não pedir a sobremesa e comer a sobremesa dele. E ele já ficou tão habituado àquele tipo de coisa que ele pede exatamente a sobremesa que ela gosta. E pronto. Então ele está lá, no restaurante, esperando a esposa chegar, porque ele vai pedir divórcio. Quando a esposa se senta na frente dele, ela está sorridente e ele começa a ficar incomodado com aquele sorriso, porque diz, eu vou anunciar o divórcio, né? Eu vou te abandonar, eu vou te deixar, e você está aí sorrindo, pare de sorrir, está me irritando. Até que, então ela começa a chorar. Ele não disse nada, é tudo no pensamento dele. Ela sentou lá sorrindo, de repente, do nada, ela começa a chorar. E quando ela começa a chorar, ele começa a imaginar, meu Deus, ela descobriu. Ela descobriu que eu tenho um amante, né? E ele estava com um affaire tórrido com uma aeromoça já há algum tempo, e os dois apaixonados um pelo outro, e ele ia divorciar exatamente por causa desta aeromoça, até que ela então abre a bolsa, e da bolsa ela tira um papel. Entrega o papel para ele e é o diagnóstico de leucemia em fase terminal. Puxa vida. Diante daquela notícia, então a voz da consciência dele ecoa, né? Ali o filme retrata isso como se o restaurante inteiro olhasse para ele e dissesse: você precisa se comportar à altura das circunstâncias. E ele não pede divórcio, ao contrário, começa a tratá-la como sua esposa, como de fato ela é. Manda uma mensagem para a amante, rompendo o seu caso, e começa a fazer todas as coisas que ele nunca tinha feito. Começa a dar atenção a ela. Começa a fazer os gostos dela. Lá pelas tantas, ele está lendo com ela livros que ele nunca pensou em ler, que ele odiava, mas ele lê aqueles livros em voz alta. Ele a leva para o cinema, leva para o shopping para fazer compras, embora ele odeie fazer compras. Ele faz tudo aquilo que faz um homem apaixonado. E até mesmo quando ela cantarola na cozinha, aquela música que antes o irritava, ele a abraça por trás, com o mais amoroso e apaixonado de todos os maridos. E então, ele chega à conclusão. Foi se comportando como um homem apaixonado, que ele finalmente se apaixonou por ela. Se apaixonou pela sua própria esposa. E depois que ela morreu, ele ficou bastante triste, deprimido. E muitos anos depois da morte da sua esposa, todas as vezes que ele via uma mulher com um casaco vermelho na rua, seu coração gelava. Porque era como se fosse um pequeno sacramental da presença da sua mulher, da sua legítima esposa. Vejam, eu estou contando essa história porque é o poder da instituição. A instituição do matrimônio.
Foi se comportando como um homem casado que ele se tornou um homem apaixonado. Porque nós somos muito assim, individualistas, emocionalistas e às vezes também moralistas e achamos que tudo parte somente do indivíduo. Não, nós somos pessoas, nós somos relacionalidade. Nós precisamos nos relacionar tanto com os nossos corpos como com as outras pessoas. Isso significa o seguinte, que existem instituições. Vamos definir o que é instituição, não é? A instituição são as pessoas que estão inseridas em papéis sociais. E nestes papéis que elas têm, existe o papel de pai, o papel de esposo, o papel de filho, o papel de padre, o papel de bispo, o papel de seminarista, o papel de namorado, não é? Nos papéis sociais que nós temos dentro das instituições, esses papéis sociais, se espera algo deles, né? O que é um bom marido? Bom, para uma instituição que funciona, o bom marido, ao se comportar como um bom marido, ele deveria ser recompensado. E era isso que acontecia antigamente na sociedade. Quando um bom marido se comportava como um bom marido, a sociedade inteira o aplaudia. Foi isso que fez o cristianismo. O cristianismo, ele gerou instituições cristãs. As pessoas no desempenho dos seus papéis, elas são recompensadas ou são punidas. Um mau marido, uma má esposa, um mau filho, ele era punido socialmente. Às vezes era punido por leis, mas às vezes não eram leis, às vezes eram punidos por costumes, às vezes não eram costumes, às vezes era punido somente por usos sociais, assim, que as pessoas costumavam reagir daquela maneira diante de uma pessoa. O que era um adúltero? Como é que um adúltero era tratado socialmente? Não é? Ele não era certamente aplaudido, não era incentivado, não é isso? Quando antigamente, não é, uma pessoa decidia se divorciar, ele encontrava na sociedade uma oposição enorme. As pessoas diziam, não faça isso, o seu matrimônio, e todo mundo o incentivava a se manter no seu papel institucional. E os bons eram recompensados, os maus eram, não digo punidos, porque não era necessariamente punição, mas desestimulados a agir daquela maneira. E esse era o poder da instituição, e muitas vezes as instituições salvavam, né, as pessoas, salvavam as almas das pessoas. Veja o caso, né, deste episódio. Ali, diante da mulher que recebeu um diagnóstico de leucemia terminal, ele poderia ter simplesmente dito, não quero saber nada de você, eu não casei com uma moribunda e esquece, sumi, vou embora, tchau. E aí, fazendo isso, né, na sociedade atual ninguém iria, digamos assim, dizer nada. Mas ali no vídeo, quando o restaurante inteiro se volta para ele, sendo a voz da consciência, ali o restaurante inteiro era um pouco aquela expectativa da instituição matrimonial. Como é que se esperava que agisse um bom marido diante da sua mulher que recebe um diagnóstico tão tremendo? Pois bem, esse é o poder das instituições. Agora, como refletir sobre isso? Como entender isso na vida concreta? Veja só, nós temos que entender o seguinte. Eu iniciei o programa dizendo que nós não somos anjos. Nós precisamos ser humildes. E a soberba nos leva, muitas vezes, a perecer. Quando, por exemplo, um homem casado chega e diz, eu não preciso usar aliança.
Não, mas use, isso ajuda. Não, você é casado, você não deveria ficar sozinho com a outra mulher que não é sua esposa conversando. Não, mas eu não preciso disso, eu sou livre, eu cuido de mim, eu sou capaz. Né? E aí você vai quebrando as regras institucionais e se expondo a perigos e daqui a pouco a sua alma está no abismo. Por quê? Porque você quebrou as regras. Por causa dessa soberba de dizer, não, eu dou conta. Não, meu irmão, você não é anjo. Nós, seres humanos, né, nós temos, depois que nós caímos no pecado original, nós temos contra nós o mundo e a carne. O mundo quer dizer o seguinte, é o esquema mundano, ou seja, as instituições más ou a deformação das instituições boas. Ou seja, o que é o mundo? O mundo é o pecado institucionalizado, é o pecado transformado em sistema. Enquanto a igreja, que vivia no início do cristianismo, vivia num mundo totalmente pagão, em que as instituições não eram 100%, a igreja foi fazendo, aspas, cultura, foi modelando as instituições, foi remodelando as instituições e com esse remodelamento das instituições, a igreja criou, né, ou reformou os papéis. Que papéis? Alguns papéis foram reformados, por exemplo, o papel de pai. O pater familias, na família romana, ele era o proprietário da mulher e dos filhos. Ele tinha poder de vida e de morte. A igreja muda esse papel, né, através de uma instituição deixada pelo Cristo, a instituição do sacramento do matrimônio, onde São Paulo nos diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então você tem que derramar o seu sangue para levar sua esposa para o céu. Eis aí um papel institucional, o que se espera de um bom marido cristão. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Mas como que a igreja é submissa a Cristo? Como uma escrava? Não. Como a mais amorosa de todas as esposas. Não é? O Cristo não limpa os seus pés na mulher como se ela fosse um capacho. Pelo contrário, ele dá a vida por ela. Então, ninguém tem medo de se submeter a um homem que está dando a vida. Eis aí o papel institucional de uma boa esposa. Os filhos, os irmãos, né? Os amigos. Tudo isso foram realidades institucionais que foram sendo fecundadas, transformadas pelo Evangelho. Eu vejo, por exemplo, dentro da minha própria vida, assim, dando um testemunho pessoal, eu sou padre, não é? Mas eu tenho que introjetar o meu papel institucional de pai espiritual, desta família que é a igreja, e de derramar o meu sangue para levar os meus filhos para o céu. Não é isso? Eu vejo claramente que existe dentro de mim, não estou falando de outros padres, eu estou falando dentro de mim, né? Estou com 25 anos de padre e eu tenho muita história para contar, mas dentro de mim foi sempre uma luta muito grande até que finalmente as coisas foram assentando e se acalmando, mas uma tendência inicial de eu ser padre só nas situações oficiais. Eu sou padre quando estou na igreja, eu sou padre quando estou no confessionário, eu sou padre quando estou vestindo clergyman, mas eu vou ao shopping. Né? Veja, com isso, eu quero, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando outros padres, né? Estou falando de mim, Eu tinha essa coisa de esquecer, ter momentos assim em que eu voltava a ser adolescente, a ser alguém, vou lá assistir um filme, esquecer que eu sou padre. Mas no fundo, não era só esquecer que eu sou padre. Era esquecer do meu amor
por Jesus. E ser mundano, mergulhar num filme durante 2, 3 horas, nada, veja, eu quero que você entenda, eu não estou falando de pecado aqui, gente, não estou falando de pecado, não é moralismo, eu não estou falando de filme pornográfico, de filme indecente, não, um filme plenamente decente, mas um filme mundano. Então ir lá mergulhar 3 horas assistindo um filme, totalmente esquecido de Jesus, totalmente esquecido que eu sou padre, não cometi nenhum pecado, mas me coloquei naquele estado de esquecimento que propicia os pecados e proporciona a queda. Foi aí que eu fui notando que eu precisava ser padre o tempo todo. E que ser padre não era uma coisa que foi colocada em cima de mim, mas era aquilo que eu era. Que o papel institucional, e esse é uma das grandes dificuldades que o brasileiro tem de entender, o brasileiro tem a versão instituição, ele acha que instituição é uma placa, né? Quantas vezes a gente ouve em cursos de teologia falar contra a igreja instituição, né? A igreja instituição. Gente, a igreja instituição nos salva. A igreja instituição foi institucionalizada por Cristo, porque a igreja instituição é uma instituição chamada família espiritual. Nas instituições familiares, as pessoas têm papéis que duram para sempre. Meu pai será meu pai mesmo depois de morto. Minha mãe será minha mãe mesmo depois de morta. E eu serei filho deles mesmo depois de morto. A minha irmã, Ana, morreu em novembro passado e ela continua sendo minha irmã. E eu continuo sendo irmão dela. Então, no papel institucional de família, eu sou padre, e sou padre o tempo todo, e serei padre mesmo depois de morto, in aeternum, secundum ordinem Melquisedeque. Eu continuo sendo padre. Se eu vou ser padre até mesmo depois da morte, por que eu não vou ser padre no intervalo do almoço? Por que eu não vou ser padre depois que terminou, aspas, o expediente paroquial? Eu preciso ser padre. E ser padre não é um peso, é uma identidade. Eu sou pai. Eu sou para os outros. E eu devo ser sempre. É quando a gente esquece a nossa identidade que as coisas ficam complicadas. O sujeito é pai, é esposo, mas aí ele se senta na mesa de um bar e ele se torna adolescente outra vez. Ele esquece que ele tem mulher e filhos. E ali vem os desastres. É comportando-se no seu papel institucional, você precisa introjetar isso como sua verdadeira identidade. Quem sou eu? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou para os outros. Não tem esse negócio, eu estou fazendo esse trabalhinho aqui e depois, ufa, como quem tira um sapato apertado do pé, né? Como quem tira um espartilho que estava apertando você. Não. É o que você é. Eu já citei o meu diálogo com uma senhora, uma vez, ela reclamando, dizendo: padre, meu marido atrapalha a minha vida, meus filhos atrapalham a minha vida. Eu disse para ela: minha senhora, o problema da senhora é que a senhora acha que tem vida. A senhora não tem vida. Ou seja, o que eu estou dizendo com essa frase? Estou dizendo o seguinte, é que ela acha que ela é esposa e mãe aqui e que a vida dela é outra coisa que está aqui. Não, essa outra coisa não existe. Você é esposa e mãe e essa é a sua vida e essa é a sua mais profunda identidade. Assuma o seu papel institucional, que isso vai ser a sua salvação. Nós somos salvos, né, por esses papéis. Atrás disso por trás disso que está aquela intuição fantástica de São José Maria Escrivá, que diz que o trabalho santifica. Não é? O que é que está por trás dessa história de o trabalho santifica? Quer dizer que o seu papel institucional, ser quem você é, isso ajuda muito na santificação.
Por quê? Porque não quer dizer que simplesmente, eu trabalho e santifico. Não é isso. Não. É que você assume o seu papel institucional e este papel institucional de uma instituição boa, tá? Você, então, vai estar se protegendo para cumprir adequadamente os seus deveres de amor para com o Cristo concreto nos irmãos. Não é isso? Então, por exemplo, quando eu falo de instituição boa, só para entender, existem instituições más. Uma instituição má, por exemplo, é um prostíbulo. É uma instituição má. Não é? Evidente que eu não estou aqui canonizando todas as instituições. Não, o que eu estou dizendo é que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se encarnou. E nesse processo encarnatório, né, o cristianismo, ele por sua própria dinâmica interior, ele tende a encarnar em instituições boas aquilo que é a sua vida, a sua identidade de amor, o seu papel, né, de pai que ama, de filho que ama. Então, eu estou dizendo isso por quê? Para ajudar muitas pessoas, porque as pessoas acham, é tempo de quaresma, eu vou me converter. Então eu vou me converter, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou fazer jejum. Fez jejum, pronto. Nossa, agora eu sou santo. Mas ele depois termina a quaresma, ele tira aquele jejum do pé como um sapato apertado. Tchau. Aí cai na festa do carnaval, né? Você transforma a Páscoa num carnaval. Não, a Páscoa não é carnaval. Você precisa, nesse tempo de quaresma, converter e perguntar: quem sou eu? Eu sou para os outros, eu sou pessoa, eu não sou indivíduo fechado em mim mesmo, eu sou pessoa, relacionalidade. Eu preciso cumprir o meu papel, a minha relacionalidade com os outros. Quando as instituições são boas, a sua função, o seu papel bem desempenhado, ele é recompensado. E mal desempenhado é desestimulado. Infelizmente, as instituições cristãs no mundo atual, elas estão todas assim meio frouxas. Então, o bom padre já não é mais recompensado. É o outro menos bom que é aplaudido. Porque, ele é crítico, ele sabe romper as estruturas que oprimem, ele sabe, se livrar dessas coisas opressoras. Não. Existe uma graça muito grande de ser o que nós somos chamados a ser. No tempo da quaresma, então, você é chamado a se reencontrar com a sua identidade, a sua função. Você diz: mas padre, eu ainda não sei qual é a minha identidade, não sei qual é a minha função. Veja, nós temos um vídeo no nosso site que fala sobre discernimento vocacional e nesse vídeo eu digo, olha, tem duas coisas que são certeza. Se você quer descobrir suas vocações específicas dentro da igreja, quais são os papéis específicos que você irá desempenhar no futuro, já tem duas coisas que você pode estar certo, não precisa nem investigar. Você nasceu para ser pai ou mãe, conforme o sexo. Você nasceu para ser pai. E a definição de pai é de um homem para os outros. A definição de mãe é uma mulher para os outros. Não interessa se você vai casar ou não vai casar. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. Uma religiosa precisa ser mãe. Um padre celibatário precisa ser pai. Toda pessoa madura é pai ou mãe. Isso é certeza. E além disso,
a outra segunda certeza, certeza que você nasceu para ser santo, não é? Mas essa santidade, ela acontece, não é? Dentro destes papéis institucionais, ou seja, você é santo porque você vai ser santo se você for um bom filho de Deus, se Jesus Cristo for o seu Senhor, se você for um pai, homem para os outros, uma mulher para as outras pessoas, mãe, se você cumprir, né, aquilo que é a sua vocação do dia a dia e assim não olhar para você como sendo outra coisa. Se você for olhar nós fizemos um curso sobre a igreja e o mundo atual, né? Nesse curso nós vimos o seguinte, que está acontecendo que todas as instituições que antes a igreja tinha moldado, confeccionado como instituições primárias, ou seja, instituições onde os papéis eram primários, quer dizer o seguinte, pai é pai mesmo depois de morto, família, foram se tornando instituições secundárias, ou seja, foram se tornando empresa, onde as pessoas são descartáveis. Então, quando você vai perguntar para uma pessoa quem você é, a pessoa diz, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou mecânico, eu sou engenheiro, eu sou enfermeiro, eu sou professor. E ele responde com uma profissão. Mas o verdadeiro ser não está, não é, na realidade profissional, no sentido moderno da palavra, onde a pessoa é dentista hoje, mas aí não consegue emprego, então vai ser balconista numa loja. Essa coisa um pouco descartável, onde hoje você tem um emprego, amanhã você não tem mais. O verdadeiro, aspas, trabalho que santifica está em algo mais profundo do que simplesmente esses empregos descartáveis secundários. Está naquilo que é o seu dever primário, a sua missão, que é a sua identidade, aquilo que realmente enraiza no seu ser. Eu digo isso por quê? Porque se você, por exemplo, é médico, mas vive a medicina como vocação, como algo primário em você, isso santifica. Mas se você está médico e você simplesmente está lá para fazer dinheiro, isso não vai santificar ninguém. Entende? Essa coisa do secundário. Então, é necessário que a gente realmente repense, né, o seu papel institucional. E as instituições, elas nos ajudam a lutar contra o mundo e contra a carne. Porque como você viu no vídeo lá, né, do Je t'aime Paris, que eu narrei para vocês, foi se comportando como um homem apaixonado que aquele rapaz finalmente se apaixonou. É se comportando como um bom padre que eu seria um bom padre. Você vai dizer assim, mas padre, isso é comportamental demais, isso é behaviorismo, né? Não, veja, eu não estou dizendo que as atitudes interiores não sejam importantes. Eu estou dizendo o seguinte, aqui como você não é anjo, as atitudes exteriores são importantes. Ou seja, o interior e o exterior, as duas coisas. Você não pode nem brincar de animal, né? Ou seja, o que nós temos aqui são antropologias pela metade. Ou seja, as pessoas olham para o ser humano ou como um animal, onde basta o comportamental e você treina, né, a foca para se comportar de um jeito, ou como um anjo. Basta eu conhecer, eu saber, eu optar, porque basta eu querer, eu tenho uma força interior, etc e tal. Você não é nem uma coisa nem outra.
Você é um ser humano, você tem corpo e tem alma. Então, assim, você se comporte como um ser humano. Por exemplo, eu uso a minha batina, é uma instituição. Essa instituição me ajuda a ser fiel, porque me ajuda a lembrar quem eu sou. Eu uso batina até dentro de casa. Claro que não uso o tempo todo, né? Se eu vou dormir, não vou dormir de batina. Mas a maior parte do dia, mesmo em casa, eu estou de batina, porque a batina está lembrando quem eu sou. É uma instituição que me ajuda, não é? Me ajuda a viver o meu papel, a minha identidade, a quem eu sou. Você como esposo, como esposa, você usa a sua aliança, se comporta como pai, como mãe, está sempre lembrando dos seus filhos, suas filhas, quando você põe na sua mesa ali a fotografia da sua esposa e dos seus filhos e está sempre lembrando da sua família, você está lembrando quem você está se ajudando, você não é anjo, né? Você coloca ali. Por quê? Porque você veja que durante o dia, muitas vezes você esquece quem você é e você fica offline achando que você ainda é solteiro. Quando na verdade você tem um caminho, né, de santificação bem específico. Então assim, lembrar quem nós somos. Aí a gente acha, não, mas tudo isso é artificial, tudo isso são camisas de força, eu quero me libertar. Isso é uma soberba, isso é uma soberba. Os papéis institucionais foram feitos para nos dar, né, para uma possibilidade de mais facilmente cumprir a nossa missão de amor. Então, tanto a interioridade como as intenções, aquilo que eu faço e porque eu faço é muito importante, mas como também eu preciso colocar o meu corpo. Por exemplo, para dar um exemplo simples, até tolo, mas qualquer um já fez essa experiência. Você estava sem vontade de rezar. Aí você vai e diz, estou sem vontade hoje. E você largadão, se joga na cama com o terço na mão e vai, eu vou rezar o terço aqui. Você reza? Não, você dorme. Aí você vai e diz, não, eu estou sem vontade de rezar. Pera lá, eu vou diante de uma imagem, acendo uma vela, me coloco de joelhos, pego a água benta, faço o sinal da cruz e de joelhos eu vou rezar o terço. De repente você estava sem vontade de rezar, você começa a rezar. Por quê? Porque nós não somos anjos. Você colocou o seu corpo em atitude de oração. Eu não estou dizendo que isso funciona sempre e 100%, entendeu? Eu só estou dizendo que as duas coisas se ajudam mutuamente. As disposições interiores e as disposições exteriores. A realidade institucional. Não é? Eu vejo claramente na minha vida, se eu não tivesse que santificar os outros, se eu não tivesse que toda hora estar aconselhando, indicando as pessoas o caminho da santidade, da pureza, de rezar, de ser fiel a Deus, se eu não tivesse que fazer isso o tempo todo para os outros, eu não me santificaria. Eu estou bem longe da santidade, eu sei disso, ainda tem muita estrada, muito caminho pela frente, mas pelo menos eu estou dando um passo por vez, uma coisa, estamos indo, vamos lá. Mas quem está me ajudando? Você está me ajudando, sendo meu filho, sendo minha filha. Você está me ajudando. Porque se eu não fosse pai, se eu não tivesse um papel institucional, é que eu vejo muitas pessoas, o cara, ou a cara, né? O sujeito, o homem ou a mulher, está lá, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e se comporta como adolescente, se veste como adolescente, como um boy, né? Se comporta como tal, aí depois, quase, está lá, cinquentão, não está bem, está triste, está sem sentido de vida. Mas por quê? Porque não é pai, não encontrou seu papel institucional. Está querendo ser o adolescentezinho livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Até quando você vai brincar? Quando você vai começar a ser gente? Quando você vai começar a se comportar como gente adulta e introjetar a sua vocação que
mecanismo encarnatório, se encarna num papel institucional. A gente precisa exorcizar nosso preconceito da palavra instituição. A palavra instituição é uma das coisas mais maravilhosas que existem. E o homem, o ser humano, ele precisa de instituições exatamente porque ele é uma realidade corporal e ele é uma realidade social. Essas duas realidades fazem parte de nós. Nós não somos anjos, não somos mônadas, não somos puros espíritos. Então, tudo isso nos ajuda. Boas instituições. Então, nesse tempo de Quaresma, vamos lá. Assuma a sua identidade. Pensa bem, reza. Quem eu sou? Como que eu estou me comportando? Eu estou vivendo duas vidas? Quer dizer que você... Então, larga essa outra vida paralela, não institucional, e se comporte. Ah, padre, mas eu não amo mais. Comece a se comportar como quem ama, isso vai ajudar. Concluo contando uma pequena anedota do cura Darcy. Havia um homem que era agnóstico. Ele achava que se Deus existe, a gente não pode saber nada dele. Mas ele ouviu falar que tinha esse padre muito sábio lá em Ars, e ele foi a Ars falar com São João Maria Vianney, dizendo, vamos dar uma chance, vamos ver se ele consegue me convencer. Monsieur l'abbé, gostaria de falar com o senhor. Pois não, disse o santo cura. Eu queria tirar algumas dúvidas, porque eu sou agnóstico e o senhor é sábio, tem fama de ser sábio. Eu gostaria de tirar umas dúvidas. Ele disse, não, você não veio aqui tirar dúvidas, você veio aqui se confessar. Eu disse, não, eu não acredito no sacramento da confissão. Não, você vai se confessar. Não, mas eu não sei se Deus existe. Você vai se confessar, ajoelha e confessa. O homem se ajoelhou e confessou. E começando a se confessar, ele começou a se confessar e fez uma excelente confissão. Na disposição externa de iniciar uma confissão, a alma dele engatou e viajou na confissão, ou seja, ele de fato confessou. Quando terminou a confissão, São João Maria Vianney deu a absolvição, se levantou e disse, e então? Quais são suas dúvidas? E o homem disse, nenhuma, padre. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eis aí. Que a Quaresma, a instituição da Quaresma, ajude você com disposições, levando o seu corpo para rezar. Você vai então se comportando como um homem, como uma mulher apaixonado por Deus. Você verá que, sim, a nossa alma começa a se realizar como tal. Não tenha medo de fazer isso. Não é teatro. Você não vai fazer isso para os outros. Você vai fazer isso para você. Porque você precisa. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele precisa, Ele quer e Ele irá habitar no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.